jovens, né? Eu fui convidada para estar aqui com vocês pelo irmão Juninho, onde este mês existe uma série, não é isso, Juninho? Sobre as doutrinas básicas, né, da Bíblia. E o tema de hoje é sobre batismos, amém? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Glória a Deus. Amém. Tá tudo bem? Caiu? Amém. É porque se alguém tivesse dormindo, tinha que acordar, né? Assim? Talvez você já tenha ouvido falar sobre batismos, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Amém? Ela pode trazer ela traz a cada dia novos significados para as nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Hebreus, no capítulo 6. Aleluia. Hebreus, capítulo 6. No versículo 1, diz bem assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Então, aqui na carta aos Hebreus, a gente entende que existem coisas que são indispensáveis para a nossa caminhada, para o nosso entendimento. Amém? E uma dessas coisas que ele fala aqui é sobre os batismos. Amém? Se nós olharmos a palavra batismo, ela tem o sentido de processo de imersão, processo de submersão e processo de emersão, tá certo? Então, quando a gente ouve sobre batismo, quando a gente lê na Bíblia sobre batismo, a gente vê a evidência de 3 batismos, né? O primeiro batismo é o batismo do novo nascimento, é o batismo em Cristo. Amém, gente? Todo mundo aqui já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está feliz? Você não está perdendo o tempo da sua juventude, não? Jamais. Amém? Glória a Deus. Então, esse batismo, o primeiro é o batismo em Cristo. É o batismo do novo nascimento. O segundo é o batismo nas águas. Todo mundo aqui já foi batizado nas águas? Sim? E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles nos meus... Eu tenho quantos minutos, Juninho? Oi? É isso tudo? E é? Ah, tá bom. Então vai dar certo. Então, queria que vocês abrissem comigo lá em Gálatas, no capítulo 3. Amém, glória a Deus. Fundamentos. Amém, gente? Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Diz bem assim. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes salvos, batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, aqui em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, nós entendemos que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E, em consequência disso, nós somos batizados em Cristo, ou seja, o novo nascimento em Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, se você abrir comigo lá, diz bem assim.
Desculpe, Colossenses 2:12, pessoal. Me desculpe. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui, o que é que ele está querendo dizer com isso? Existe um princípio, queridos, que quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, significa que nós morremos, ou seja, fomos sepultados, mas também nós ressuscitamos juntamente com Ele. Que morte é essa? Alguém aqui caiu durinho quando aceitou a Jesus Cristo e morreu e foi enterrado? Não. Que morte é essa? É uma morte para a nossa natureza terrena. Amém? Mas nós somos ressuscitados com Cristo. E essa ressurreição com Cristo é que nos garantiu a nossa filiação espiritual com Deus. Amém? Você nasceu de um homem, de uma mulher terrena, mas você também nasceu do Espírito de Deus. Então, uma vez que você foi sepultado com Cristo, significa que você morreu para o seu velho eu. Eu me converti, eu acho que eu já falei aqui para vocês, quando eu tinha 13 anos de idade. Significa que o que eu fiz antes dos 13 anos não pode determinar o meu futuro. Amém? Porque eu morri, eu fui sepultada. Juntamente com Cristo. Jesus não veio ao mundo, ele não morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu a condição de ressuscitarmos juntamente com ele. E assim nós podemos viver a vida de Deus. Porque não vivemos mais segundo a carne, segundo o velho homem, mas vivemos segundo Deus. E muitas vezes a gente pode pensar assim, algumas pessoas podem pensar assim: ah, Monique, você se converteu com 13 anos. Significa que você perdeu boa parte da sua juventude, a melhor parte da sua juventude. Só que, amados, a minha convicção é que eu vivi os melhores dias da minha juventude, ao lado de Deus. Hoje eu tenho 40 anos, vocês me dariam 20, não é verdade? Sim ou não? Agora diga que não é, né? Ai, mas eu não gostei não, porque lá nos adolescentes me deram 15 anos. Entendeu? Vocês eram para ter baixado ainda mais. Não era para ter concordado no 20, era para ter dito, não, parece menos, né? Hoje eu tenho 40 anos. Significa que eu estou mais tempo com o Senhor do que antes, não é assim? E eu considero que eu vivi os melhores dias da minha vida, mas isso é um limite? Não. Eu ainda viverei outros tantos melhores dias para a minha vida. Amém? Porque eu tenho uma alegria que ela não se acaba. Eu tenho uma alegria que não depende de eu ir para um show para me alegrar. Eu tenho uma alegria que eu não dependo de outra pessoa para me alegrar. Porque eu tenho uma alegria que vem do alto, que é de Deus. E você, na idade em que você está hoje, você descobrir isso é muito importante para a sua vida. Porque nós temos jovens que estão aí no mundo padecendo por falta de conhecimento sobre Deus. Por falta de entendimento sobre Deus. E esses jovens começam a procurar as coisas do mundo para ver se conseguem uma alegria. Mas a alegria é passageira. Mas nós temos uma alegria que é eterna. Com o nosso Pai. Eu posso dizer, queridos, que as minhas melhores aventuras são com Ele.
As melhores experiências da minha vida são com Deus. E Deus quer que você tenha as melhores experiências com Ele. Deus, Ele deseja alcançar todo mundo, desde a juventude. Porque Ele sabe o quanto é importante para você. Amém? E é muito bom, porque em pleno sábado, hoje é dia... Estou desorientada. Dia 9. É 9? É, que ontem foi aniversário da minha filha. Como é que eu esqueço, né? Que hoje é dia 9. Em pleno sábado, dia 9, vocês aqui com 20 e poucos anos, tem gente que tem menos de 20, não tem? O quê? 17, 16, né? 15. Estão aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus. E isso é extraordinário. Deixa eu te dizer que aquilo que você está ouvindo aqui é como uma plantação para o seu futuro. Você, quando chegar nos 40, tem alguém aqui perto de mim dos 40? Tem? Amém, glória a Deus. Ainda bem que eu não estou só. Oi? Faz 40? Bate, somos irmãs de idade. Né? Quando você chegar na nossa idade, você vai lembrar de coisas que Deus fez por você. E vai dizer, olha, isso é fruto daquilo que eu vivi lá no culto de jovens. Daquilo que eu vivi lá. Deus, Ele plantou e alcançou a minha vida. Então, não despreze o batismo em Cristo. Porque o batismo em Cristo, ele revolucionou a sua vida. O batismo em Cristo mudou completamente o curso da sua vida. Talvez você tenha sido como eu. Durante muitos anos, eu achei que eu não tinha capacidade para as coisas. Durante muitos anos, eu era tímida. Eu não falava nada. Nunca me imaginei, digamos, numa situação dessa. Durante muitos anos, eu estudava e não estava nem aí. Não tinha forças para estudar, não tinha forças para pensar no meu futuro. Mas Deus, Ele me alcançou e Ele mudou completamente a história da minha vida. Então, o batismo em Cristo, diga assim, o batismo em Cristo revolucionou a minha vida. Amém, gente? Você está feliz por isso? E eu tenho algo novo para dizer para você. Eu vivi grandes experiências na minha adolescência, na minha juventude. Ainda sou jovem, né? Uma jovem senhora, né? Com 40 anos, com muitos anos ainda pela frente. E essa força e esse vigor que você tem hoje, eles não vão se perder. Deixa eu dizer isso para você. Não se perdem. Enquanto as pessoas reclamam que estão envelhecendo e estão perdendo o vigor, deixa eu dizer, o batismo em Cristo faz você ter uma juventude eterna. Amém? Você está feliz por isso? Glória a Deus. Então nós temos esse batismo em Cristo, que é a nossa imersão nele. Amém, gente? E nós temos também o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é nada mais, nada menos do que uma, digamos assim, uma confissão pública de que você entende que quando você submergiu nas águas, significa a sua morte. Lembra que eu disse? O sepultamento do seu velho homem. E quando você se levanta, significa a sua ressurreição em Cristo. O batismo, ele é, digamos assim, uma ordenança. Porque está descrito, se você abrir comigo lá, se você puder abrir, amém? Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Hoje é culto de ensino, né, gente? Isso é segurança para a sua vida, amém?
Aleluia. Mateus, capítulo 28. Diz bem assim, versículo 19. Jesus, depois que ressuscitou, esteve com os discípulos. E no versículo 19 ele diz bem assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é uma ordenança. Por isso que você vai ver, você chegou muito jovem na igreja. Por isso que você vai ver que corriqueiramente existe uma programação na igreja para o batismo nas águas, porque é uma ordenança. Amém? O batismo nas águas, ele ocorre após o novo nascimento. Amém? Porque ele é uma figura, digamos assim, daquilo que realmente aconteceu na sua vida. Significa que se eu não me batizar nas águas, eu não vou para o céu. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. Amém, gente? Para trazer segurança aqui para vocês. Porque eu sei que existem doutrinas de outras igrejas que diz que se a pessoa não for batizada, ela está fadada aí ao inferno, digamos assim. Mas a Bíblia ela não diz isso. Amém? Não, em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Existe apenas uma ordenança de Cristo recomendando o batismo. Amém? Se Jesus recomenda, a gente obedece. Certo? Então, o batismo, todo mundo aqui já é batizado nas águas? Quem é batizado nas águas? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem alguém que não é. Olha, tem gente que não é, Juninho. Providencie, viu? Fale com o pastor, providencie logo esse batismo. Amém? Então, o batismo nas águas é essa representação. É como se fosse uma confissão pública de que você entende que morreu com o seu velho homem, com a sua velha natureza, mas que você ressuscitou com Cristo. Amém, gente? Se você morreu com o seu velho homem, com a sua velha natureza, com a sua velha mulher, moça, menina, como você quiser, amém? Significa que existe uma diferença entre você e aquelas pessoas que não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém, jovem? Glória a Deus por isso. Eu estou dizendo que você tem que anunciar aos 4 cantos que você é crente? Não. Eu estou dizendo que as suas ações, elas têm que falar que você é servo de Cristo. Eu não preciso dizer para as pessoas que eu sou crente. As pessoas precisam olhar para mim e reconhecer a Cristo nos meus atos, nas minhas atitudes, nas minhas ações e nas minhas palavras. Porque não adianta você dizer que é da igreja, que aceitou a Cristo e continuar praticando as mesmas coisas de antes. Ou até mesmo você cresceu na igreja, nasceu na igreja, foi criado no departamento infantil. Tem alguém aqui nessa situação? Que nasceu dentro da igreja? Vocês duas, né? Ali, ó, o pessoal, né? Mas vocês precisam ter uma atitude de mortos. Diga, eu sou um morto-vivo, diga assim. Vocês estão com medo de dizer isso, é? Ninguém falou nada, diga assim, eu sou um morto-vivo. Amém, gente? Morto para quê? Ora, morto para as coisas do mundo. Mas vivo para quê? Vivo para as coisas de Deus. Não tem, queridos, como nós falarmos no batismo em Cristo se não falarmos em novidade de vida.
Porque senão, qual o intuito? Você está entendendo? Não fica com raiva de mim não, tá certo? Eles vão querer que você me chame mais não, Juninho. Ok? Significa que você precisa viver em novidade de vida. Significa que você vai precisar rejeitar certos convites. Amém? Monique, mas eu quero, eu desejo, eu tenho vontade de ir. Ei, tudo isso é passageiro. Deixa eu te dizer, tudo isso é passageiro. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem algo que é eterno na sua vida. Eu estou dizendo que você vai viver no mundo como extraterrestre? Que você não vai ter amigos, que você não possa conversar com pessoas que não são da igreja? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que ser influência e não ser influenciado. Amém, gente? Eu sei que pode não ser fácil. Eu já tive a idade de vocês, né? Já estou me colocando como velha, né? Assim? Eu já tive a idade de vocês, eu já passei, eu já fiz escola, eu já fiz faculdade. Eu sei que em muitos momentos você pode ver o zum das combinações das coisas. Vamos para a festa tal, vamos dançar isso, vamos fazer aquilo. Ei, deixa eu te dizer, você é um morto-vivo. Sabe por quê? Vocês não vão ver essa, a maioria não vai entender essa referência aqui que eu vou dizer. Vamos ver se alguém lembra. Alguém já assistiu o filme Um Morto Muito Doido, Muito Louco? Já assistiu? Já assistiu, irmão? Alguém da Nova Guarda já assistiu? Não? Não? Não conhece, não? Lembra mais ou menos? Oh, o pessoal está revelando as idades, né? Lembra? Eu vou fazer um resumo, depois vocês podem procurar, certo? O morto muito louco nada mais é do que um homem, né? Que morreu. E aí, por causa de um negócio de feitiçaria, né? Uma coisa assim, né? Quando ele escuta uma música, ele começa a andar e dançar, mas ele continua morto. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a música termina, ele continua morto. O que é que eu quero dizer com isso, né? Essa referência tão antiga. Eu quero dizer para você que essas coisas, elas não produzem em você algo bom. Amém? Glória a Deus por isso. É condenação para você? Não, é libertação para a sua vida. Amém, gente? Então você tem que morrer para as coisas do mundo, mas viver para as coisas de Deus. Amém, gente? E eu queria falar também, agora, sobre o batismo no Espírito Santo. Amém, gente? O batismo no Espírito Santo também é uma experiência pós-novo nascimento. Amém? Qual a ordem de acontecer os batismos? A primeira e inegociável é o batismo em Cristo. Significa que eu preciso esperar o batismo nas águas para receber o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Não. Porque o que te habilita a receber o batismo no Espírito Santo é ter a vida de Deus. Amém? Então, se você hoje está aqui e nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, nós vamos orar por você e você vai ser revestido com o poder de Deus e vai sair daqui cheio do poder de Deus, falando em outras línguas.
O batismo no Espírito Santo foi uma promessa dada por Deus. O batismo no Espírito Santo, ele é uma evidência, amém, gente? De que somos filhos de Deus. Pode uma pessoa que não nasceu de novo ser batizada com o Espírito Santo? Não pode. Só aqueles que participam da mesma natureza de Deus. Amém? Se você abrir comigo lá em Atos, aleluia, Deus é bom em todo tempo. Lá em Atos, no capítulo 1. Versículo 4. Está falando sobre o tempo em que Jesus esteve aqui com os discípulos, após sua ressurreição e antes de sua ascensão aos céus. Diz bem assim no capítulo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, existia uma promessa de Deus para o batismo no Espírito Santo. Em que contexto a gente pode entender que Jesus não estava falando do novo nascimento? Porque se você for lá para os evangelhos, a palavra diz que Jesus soprou do Espírito dele nos discípulos. Então, naquele momento, eles foram batizados em Cristo. Eles receberam a vida dele. Amém? O Espírito de Deus. Mas ele disse aqui, olha, vocês devem esperar aqui ao cumprimento da promessa de Deus. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Foi o que aconteceu com Cristo. Cristo, quando esteve na terra, ele foi até o Rio Jordão e foi batizado por João Batista nas águas. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. Amém, gente? Então, nós estaremos vivendo a experiência do batismo no Espírito Santo. Para quê? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O que é um revestimento? Um revestimento é uma segunda capa. Você entende isso? Por exemplo, eu estou com esse blazer, mas embaixo do blazer eu tenho uma blusa, sim ou não? Eu já estava vestida sem o blazer? Estava. Mas o blazer fez uma nova capa, um novo revestimento no meu corpo. Você está entendendo? Quando você nasceu de Cristo, em Cristo, você, digamos assim, vestiu a sua roupa de filho de Deus. Mas quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe uma nova capa, digamos assim. Para quê? Ora, se eu tiro esse blazer, por exemplo, eu posso ficar com frio por causa do ar-condicionado. Sim ou não? Existe um propósito, sim ou não, para essa roupa? Deve existir. Do mesmo jeito, o batismo no Espírito Santo, existe um propósito para mim e para você. Porque senão Jesus Cristo não teria dito, ei, esperem, para o cumprimento da promessa que vocês de mim ouviram. Então, qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Diga, me revestir do poder de Deus.
E aí eu quero fazer uma conexão com o que eu falei um pouco antes, que vocês poderiam até dizer, eu não quero mais Monique aqui, né? Se está parecendo ser difícil você rejeitar as tentações do mundo, significa que você está precisando do revestimento. Porque o revestimento é poder de Deus para a sua vida. Quanto mais você ora em outras línguas, mais forte o seu espírito fica e as coisas da carne começam a perder começam a perder o valor, o interesse. Então, jovem, quando é que eu tenho que começar a orar em línguas? Já era para ter começado. Não é assim? Porque as tentações vêm, as propostas vêm. E quando você está fortalecido, quando você está revestido, eu não quero. Porque eu sei o valor disso aqui. Eu sei o valor disso. Para que eu vou tirar isso e ficar com frio? Para que eu vou tirar o meu blazer e ficar descoberta? Você está entendendo? Então, o batismo no Espírito Santo, além de te fortalecer espiritualmente, ele te capacita a fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque é revestimento do poder de Deus para mim e para você. Tem uma prova difícil? Ore em línguas. É revestimento de poder para a sua vida. É capacitação dos céus para mim e para você. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Eu me lembro, eu posso contar um testemunho? Posso? Eu me lembro, queridos, que quando eu me converti, eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, eu não era a pessoa mais estudiosa do mundo, certo? Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês não seguirem o meu exemplo, tá certo? Diga assim, eu não vou seguir o exemplo de Monique, certo? Eu sempre fui uma pessoa calma, isso era indiscutível, nunca procurei confusão, nada disso. Mas eu considero que eu era uma jovem preguiçosa, uma jovem, né, assim, no início da minha juventude. Ao ponto de que toda sexta-feira eu queria gazear a aula. Alguém é da época de gazear a aula? Sim? Ainda fala esse termo? Fala. Toda sexta-feira eu queria gazear a aula. Se chovesse, não vou para a aula não. Por quê? Eu ia andando para a escola. Eu morava lá em Maceió, eu sou de Maceió, sou alagoana. Eu morava lá em Maceió. E durante um tempo a gente morava praticamente no centro, na Praça Centenária. E a minha escola, ela ficava distante, eu acho que uns 20 minutos de caminhada. Certo? E era mais trabalhoso a gente pegar um ônibus do que ir andando. Certo? Então, eu e minhas irmãs, a gente saía no pingo da 1h da tarde, 12h30, 1h da tarde, andando. Certo? Eu me lembro que, vocês vão rir de mim, tá certo? Eu me lembro que um pouco antes da escola tinha uma esquina, ou esquina abençoada, que tinha uma árvore bem grande e era uma esquina onde fluía um vento bem bom, né? Então a gente saía 15 minutos antes do que era, porque a gente tinha que ficar aqueles 15 minutos secando o suor para não chegar com o sovaco suado na escola e todo mundo mangar da gente, certo? Então, quando chovia, eu dizia, não vou me molhar, vou chegar toda molhada na escola. Tudo era desculpa para eu não ir para a escola. Alguém faz isso aqui? Glória a Deus por isso, né? Tudo era desculpa. Não vou não. Não era não sei o quê. Não e não sei o quê, não sei o quê. Não e não sei. E aí eu me aproveitava que meus pais trabalhavam o dia todinho, né? Ficava naquela ali, a gente não ia ou saía mais cedo e tudo mais. E à medida que eu fui crescendo, né, avançando a idade, isso antes de eu me converter, vou deixar aqui claro, viu, pessoal?
Isso era no auge dos meus 11 e 12 anos. Eu me converti aos 13 anos e a partir dos 13 eu mudei completamente, certo? Ok? Então, botar aqui os pingos nos is, né? E aí eu sempre, quer queira, quer não, eu sempre pensava, eu dizia, vixe, eu não estudo. Eu deixo para estudar no dia da prova, né? A gente faz uma vez, deixa para estudar no dia da prova, dá certo, aí a gente no outro relaxa, deixa para estudar no dia da prova e assim por diante, não sei o quê, não sei o quê. Mas de vez em quando eu parava para pensar e dizia, meu Deus, o que é que eu vou ser da minha vida? Porque eu não sou herdeira. Não tenho pai e mãe rica. Meu pai e minha mãe dizem que para eu conseguir alguma coisa eu tenho que estudar. E eu não gosto de estudar. O que é que eu vou fazer? Eu não gosto de ir para a escola. Eu não gosto de estudar. Eu não gosto disso. E eu ficava me perguntando. E eu dizia, meu Deus, será que eu vou ser alguma coisa nessa vida? Será que eu vou fazer alguma coisa de futuro? Será isso? Será aquilo? E eu ficava pensando. E às vezes eu sou muito jovem para pensar nessas coisas. Deixa o tempo passar. Né? Mas quando eu me converti, aos 13 anos de idade, eu entendi que Deus tinha dado o melhor dele para mim. Ele tinha me dado o melhor. Se Deus tinha me dado o melhor, e Deus, você concorda que Deus ele não precisa de mim, de você para ser Deus, para existir? Você concorda com isso? Se Deus ele me deu o melhor, eu fui constrangida a dar o meu melhor em tudo que eu fizesse. E foi a partir daí que a minha história mudou. Eu comecei a estudar, eu comecei a ser frequente na escola, eu comecei a vislumbrar o meu futuro. Amém, gente? Eu comecei a desejar aquilo que eu vivo hoje. Então, eu olhava para as pessoas, eu me lembro que quando era na época da escola, né, antes da minha conversão, quando ia separar os grupos, digamos assim, né, atividades de classe, aí separa os grupos. Aí vamos fazer o sorteio. Fulano escolhe o seu time. Acontecia isso muito no meu... Eu nunca era escolhida para o time, certo? Mas quando eu me converti, a minha vida mudou. O curso da minha vida mudou. E eu passei a me destacar. E eu passei a estudar. E eu passei a vislumbrar coisas melhores e maiores para a minha vida. E é nesse contexto que eu digo para você, o seu encontro com Deus revoluciona a sua vida. Muda por completo. Aquilo que parecia não ter sentido, aquilo que não parecia ter um futuro, eu quero dizer para você, ei, existe um bom futuro para a sua vida. Agora vocês não vão contar isso para os meus alunos, tá certo? Esse é um testemunho aqui, se bem que está na internet, né? Isso aqui é um testemunho pessoal, né? E hoje, queridos, para uma pessoa que faltar, vamos imaginar. Uma pessoa que falta toda sexta-feira, certo? Conte aí comigo, falta toda sexta-feira. Toda vida que chovia, não ia para a escola. Só estudava na véspera da prova. Você acha que uma pessoa dessa seria professora da Universidade Federal? Sim ou não? Existe lógica nisso? Mas como foi que eu consegui isso? Porque no meu encontro com Cristo, houve um divisor de águas entre a velha Monique e a nova Monique. E isso mudou a minha vida. Amém? Eu passei a desejar ser a melhor estudante de onde eu estivesse. Eu passei a estudar, a me dedicar. Eu fiz faculdade. Eu me destaquei na universidade. Da universidade, eu procurei ser o melhor profissional possível. Deus reavivou um sonho que existia no meu coração, que era ser professora da universidade. Eu fiz o mestrado.
Eu fiz o doutorado. Amém, gente? Minha tese foi escolhida a melhor tese do programa de pós-graduação para concorrer a um prêmio da CAPES. Eu fui selecionada pela CAPES para ser contemplada com a bolsa de doutorado sanduíche na Itália. O que eu estou dizendo aqui, amados, não é para me glorificar. Ao contrário. É para dizer que sem Deus eu não teria feito nada disso. Mas Ele mudou a história da minha vida. Amém, gente? E hoje eu tenho um convite de pós-doutorado. E assim por diante. Aquela pessoa que não falava em público, que se tremia todinho, que se pudesse, sairia muda, entra muda e sairia calada. Essa é a Monique que vocês não conhecem. Mas Deus, Ele mudou a minha história e hoje eu estou aqui diante de você. Amém, gente? Superando todas aquelas crecas que o povo faz. Ah, é tímida, não fala nada, isso, aquilo, outro. Ei, Deus mudou a história da minha vida. E se Ele mudou, eu não sou melhor do que você. Então, aquilo que o seu coração desejar, ei, Deus, Ele está disposto a te ajudar. Mas, Monique, qual foi o segredo de tudo isso? Significa que a minha vida é perfeita? Não, não é perfeita. Amém, gente? Inclusive, eu estava na universidade até 5:30 da tarde. Por isso que eu cheguei em cima da hora. A minha vida é perfeita? Não, não é perfeita. Existem coisas que eu ainda não vivi, que eu desejo? Sim. A vida é assim, a vida é um percurso, é uma caminhada. Mas qual foi o segredo de uma pessoa que não queria estudar, que achava que não ia dar para nada, e hoje está influenciando outros jovens a ser, bons profissionais, a se dedicarem? Amados, eu tenho um aluno que foi selecionado por um programa do governo federal, onde o TCC dele será financiado para execução. Que foi isso? Um encontro. Eu estou mudando histórias também, não só a minha. Amém, gente? Qual o segredo de tudo isso? Eu vou lhe dizer. Primeiro, reconhecer que a velha Monique morreu. Então, se antes eu tinha preguiça, agora eu me esforcei. Eu me esforçava para ser a melhor. Tá chovendo? Vou debaixo de chuva mesmo. A velha Monique não ia, a nova vai. E assim eu tive experiências maravilhosas com Deus. Eu pegava o ônibus, debaixo de chuva, eu passei uma experiência muito, muito interessante com Deus. Não estou dizendo que é para você fazer isso, porque existem experiências e experiências, tá certo? O Senhor uma vez falou comigo. Eu saí sem sombrinha, o tempo chovendo, e eu estava dentro do ônibus. E começou aquele toró, aquela chuva, e chegando a hora da minha parada de ônibus, e eu, vou tomar um banho. Eu devia ter ficado em casa. Olha a velha Monique querendo ressuscitar, né? Eu devia ter ficado em casa. Aí o Espírito Santo falou comigo. Não. Diga, chuva, cesse, em nome de Jesus. E eu disse, chuva, pare em nome de Jesus. Eu vou descer do ônibus. E eu descia do ônibus, amados, e a chuva parava. Quando eu chegava no colégio, a chuva voltava a chover. E assim eu tive várias experiências com Deus, várias vezes. Porque aquilo que me impedia, eu decidi que não iria me impedir mais. E eu ia. E Deus começou a colocar ousadia em mim. Cada vez mais eu tinha ousadia. Hoje eu não faço mais essa oração. Essa declaração. Porque eu não percebo que é algo que o Senhor quer que eu faça. Mas essa foi uma experiência que eu tive com Deus. E assim eu parei várias chuvas ao longo da minha formação. Amém, gente? Você crê no poder de Deus? Você crê que Jesus Cristo andou sobre as águas?
Você crê que Deus, ele abriu o mar vermelho? Se Deus fez tudo isso, amados, o que é para Deus parar uma chuva por 5 minutos só para eu ir e chegar? Nada. Então, qual foi o segredo? Entender que a minha velha Monique morreu e a nova Monique estava lá, com Cristo. Cristo fez o melhor dele. Então, eu não podia fazer diferente. Você está entendendo? Então, eu passei a estudar, eu passei a me aprimorar, eu passei a ler material. E outra coisa, eu orava em línguas constantemente. Eu me lembro que quando eu fui fazer a seleção do mestrado, eu trabalhava de manhã e de tarde. E eu normalmente entrava no meu trabalho 7h30 da manhã. Às vezes eu saía do meu trabalho 10 horas da noite, 9 horas da noite, a depender do dia. E eu chegava em casa e eu dizia, antes de eu estudar qualquer linha, eu vou orar em outras línguas. A mente queria dizer, mas os outros candidatos devem estar estudando o dia todo. Ei, mas existe um revestimento de poder sobre a minha vida e a sua vida. Está precisando de força? Está precisando de auxílio? Jovem, você tem uma ferramenta poderosa. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Mas isso é só para as coisas naturais? Não, isso é para tudo na sua vida. Você percebe no seu coração que você é um missionário, uma missionária. Ore em línguas, te fortaleça. Existe revestimento de poder para a sua vida. Sabe de uma coisa? Deus, ele cumpriu a promessa dele. A gente não precisa mais ficar aguardando, não é assim? Lá em Atos, no capítulo 2, e eu vou já encerrar. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 4. Aleluia, Deus é bom em todo o tempo. Versículo 1, desculpa. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, queridos, Deus ele já cumpriu a sua promessa. O Espírito Santo hoje está aqui para te capacitar. Se você ler depois do capítulo 2, você vai ver que os discípulos começaram a ir. Começaram a pregar o evangelho. Começaram a falar sobre Jesus Cristo. E dia após dia o Senhor ia confirmando. Pessoas iam se convertendo. Pessoas iam sendo curadas. Novas pessoas iam sendo batizadas com o Espírito Santo. Ou seja, houve uma potencialização. Você entende o que é isso? Ou seja, aquilo que eles não tinham condições de fazer antes. Eles começaram a ser capacitados por Deus para realizar. E aqui eu quero dizer para você, ei, a sua vida é completa. Nós estamos falando tanto de coisas naturais, como um estudo, como uma profissão. Como estamos falando de coisas espirituais, você não é metade natural e metade... Você entende isso? A sua vida é completa. Você é uma pessoa, um ser espiritual, que possui uma alma e que habita em um corpo. Significa que há uma capacitação de Deus, através do batismo no Espírito Santo, para fazer de você a sua melhor versão. Em tudo. Como testemunha dele. Você testemunha de Cristo em tudo na sua vida. Não é só aqui na igreja.
Não é só cantando no louvor. Não é só dirigindo um culto. Não é só ministrando na palavra. Sim, isso tudo é muito importante. Eu não tinha capacitação para isso. Mas o Espírito Santo me capacitou. Ele me revestiu com o poder dele. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa capa, ela não fica surrada. É diferente de roupa. Roupa, quanto mais a gente usa, mais surrada fica. Não é assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você ora em línguas, mais potencializador é o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus por isso. Eu estou diante dos melhores jovens de Mossoró. Estou diante das pessoas que farão o seu melhor em tudo. Amém? Sabe, jovem, que você pode orar por outros jovens. Sabe, jovem, que existe uma capacitação sobre a sua vida para mudar destinos também. Aleluia. Sabe que existe um poder em operação sobre a sua vida, em que você vai atrair muitas pessoas para Cristo. Como é que você vai viver essas experiências? Se revestindo do poder. Se revestindo do poder. Se revestindo do poder. Você mesmo pode ser aquele que ora para o outro receber o batismo no Espírito Santo. Pessoas vão chegar para você e vão dizer: e como é que isso aconteceu na sua vida? Como é que pode? Eu não vi essa capacidade toda em você. Eu não vi essa potencialidade toda em você. E você vai dizer: deixa eu te contar 2 segredos. A minha comunhão com Deus, o meu novo nascimento, a minha participação na natureza de Deus. E o segundo, Deus, ele me reveste de poder dia após dia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero te incentivar a isso. Sabe por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, queridos, ele é para nossa edificação pessoal. Se você abrir comigo, lá em Judas, no capítulo 1, versículo 20. Eu vou fazer diferente. Juninho, enquanto eu bebo água, você pode ler? Judas 1, versículo 20. Amém. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Hein? Então, versículo 20. Edificai a vossa fé santíssima como? Orando no Espírito. Como é que você vai edificar? Como é que você vai resistir às tentações do mundo? Orando, fortalecendo o seu espírito. Como é que você vai começar a crer no potencial que você tem? Orando no Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria saber se existe alguém em nosso meio que nunca confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que gostaria de fazer isso hoje. Tem? Todos os jovens aqui são salvos? Você pode dar um glória a Deus? Você pode ficar de pé?
Todo mundo aqui fala em outras línguas, foi batizado no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Pergunta aí ao seu vizinho. Já ora? Já? Juninho, dá tempo de eu dar o microfone a cada um para orar, dá? Ora mesmo? Deixa eu ver. Quem ora em outras línguas aqui para eu olhar? Quem ora? Então começa a falar em outras línguas agora. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui em nosso meio que não fala em outras línguas e que deseja? A gente pode impor as mãos e você sair daqui cheio do poder de Deus. Todos salvos, todos cheios. A oração em outras línguas, ela pode ser também, amados, por meio de a imposição de mãos. Transmissão de dons. Aleluia. Vocês podem, o louvor pode subir? Pode ser e cantar aquela música maravilhosa do fim? Pode? A última. Aleluia. Glória a Deus. Por que é tão importante a gente, num culto de jovens, falar sobre batismos? Por que é tão importante trazer esse fundamento? Para rememorar a nossa consciência de que somos filhos de Deus, de que nascemos de Deus, de que morremos para a nossa velha natureza, de que nós devemos viver em novidade de vida, amém? E de que hoje nós temos um poder disponível para as nossas vidas. Amém, gente? Você está feliz por isso? Posso fazer uma oração por vocês para a gente encerrar a minha participação aqui? Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te render graças por esse culto, pela vida de cada jovem que está aqui hoje. Pai, eu creio que assim como tu mudastes a minha história, tu continua sendo o mesmo, que muda destinos, muda histórias. Eu, Pai, declaro que diante de mim estão as melhores jovens, os melhores jovens dessa cidade. Aqueles que irão se destacar em tudo que desejarem, não para a glória deles, mas para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus por potencialização de dons. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro uma capacitação divina sobre cada um deles. Eu repreendo todo o espírito de inferioridade. Aleluia. Eu declaro mudança de vida. Em nome de Jesus. Graças te dou, Pai. Porque daqui sairão grandes testemunhos. Daqui sairão grandes testemunhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.